Bom dia, vim aqui me retratar, é isso mesmo. Eu vim aqui contar um pouquinho do engano, certo engano que eu cometi, né? E sentia que eu precisava vir aqui falar em público sobre isso, para poder te alertar, né? Em relação a algumas indicações que eu já fiz por aqui. Então fica por aqui, tu não tá aqui por acaso. Se tu caiu nesse vídeo aqui, é importante que tu escute até o final. Te permite ficar, te permite nesse momento te colocar em receptividade para o que eu vou trazer aqui e confia. Aqui quem está falando é alguém que está há mais de 14 anos consciente desse caminho de autoconhecimento. O caminho de autoconhecimento ele começa desde que a gente nasce, mas a gente começa a produzir de fato, né, novos movimentos, novas transformações quando a gente toma consciência de que tem muito mais para além dessa vida comum, essa vida automática na qual a gente vai crescendo, vai se desenvolvendo, né? Muitos de nós, né, acabam sendo condicionados, né, a pensar de uma forma, a agir de uma forma, fazer as coisas de um jeito que é o jeito padrão, né? E tá tudo certo. Foi isso que nos trouxe até aqui, foi isso que me trouxe até aqui. Mas há mais de 14 anos trabalhando mais ativamente no meu autoconhecimento, no meu autodesenvolvimento, acessando formações, né? Enfim, atividades dinâmicas, práticas de autoconhecimento, de desenvolvimento, eu fui tomando consciência de outras oportunidades e possibilidades de estar na vida. Então, para quem está chegando aqui, estou aqui para me retratar de algo que eu trouxe aqui já há algum tempo, que eu volta e meia eu falo, né, sobre um calendário diferente do que a gente está acostumado. Eu preciso me retratar sobre isso. Eu já vim aqui algumas vezes, várias vezes, com muito mais presença aqui, inclusive, falar sobre isso aqui. Falar desse jeito alternativo de contar os dias, né? Desse calendário que a gente não chama de calendário, chama de sincronário. E aí, esse convite sempre, né, a vivenciar um outro jeito de se relacionar com o tempo. Acontece que não é só sobre isso. Preciso te dizer isso. E quem está aqui, né, quem está chegando aqui, bem-vindo, bem-vinda. Quem já conhece essa ferramenta aqui, não por ter lido algo sobre, não por ter tido um contato apenas, mas quem de fato está caminhando dia após dia, se conectando com essas frequências aqui são 260 frequências, né? Quem está caminhando dia após dia já compreendeu que isso não é um calendário, isso não é só um sincronário. Essa é uma ilusão, é um convite inicial, né? Inicialmente a gente entra em contato, né, com a informação de cada dia e a gente vai a cada dia, então, né, somando, né? Hoje não é só um dia de terça-feira, acho que é 25 de março hoje, né? O calendário gregoriano hoje também é o Kim número 1, dragão magnético vermelho, né? A gente traz um mantra para esse dia. E assim eu fui orientada, né? Acompanha o Kim do dia, né? Tu vai ver, vai te fazer bem, né? Tem todo um caminho aí pela frente. E eu fui acompanhando o Kim do dia. Fui fazendo esse exercício. Eu sempre fui muito CDF. Sempre fui aquela aluna disciplinada que faz o que o professor manda, que faz o tema de casa. E eu fiz o tema de casa. Eu me senti instigada a acompanhar o Kim do dia. E exatamente um ano depois, em que um dia aqui eu olhava o Kim aqui, eu olhava o Kim ali, fui me familiarizando com as frequências de cada dia, né? Porque elas vão se repetindo, né? São 20 selos, 20 arquétipos diferentes, então
Hoje é dragão, amanhã é vento, depois é noite. Depois de 20 dias a gente repete de novo. Dragão, vento, noite. E a gente vai caminhando nisso. E eu fui caminhando, confiando, né? Essa orientação veio de uma pessoa que já acompanhava, já se sentia muito bem e que recomendou, né? Eu, antes de acompanhar o Kim do Dia, eu frequentava já grupos de biodança, né? Que é uma prática integrativa. E nesse grupo algumas pessoas também já se conectavam com o Kim do Dia. Foi através da biodança que eu fui fazer um retiro, fui facilitar, junto com outros facilitadores de biodança, um retiro em Canela, num espaço chamado Nova Terra. E eu não sabia absolutamente nada dessa história de Kim do Dia, inclusive, quando eu fui fazer isso. Lá eu fiz nós produzimos um retiro chamado Mudança e Transformação. E era um retiro de biodança, de autoconhecimento, né? E nesse final de semana, em 2018, eu biodancei naquele espaço, né? Acessei aquele campo do Nova Terra, que é um espaço ancorado com a intenção de ensinar e difundir sobre a lei do tempo, o sincronário das 13 luas. Forma facilitadores da lei do tempo, e eu não sabia disso. Eu estava lá para biodançar, eu estava lá para entrar em contato com o meu sentir, com o meu corpo, né? E naquele campo, naquele ambiente, sem saber, sem entender, sem conhecer nada, eu fui tocada por essa consciência. E eu faço questão de dizer isso, sem saber, sem entender, sem explicar. Eu fui tocada por essa consciência. Passaram-se alguns meses e eu entrei nesse grupo chamado na época Gira Lua para acompanhar o Kim do Dia. E aí um ano se passou, metade de 2019, era o mês de julho, 25 de julho, aniversário do meu filho mais velho. Eu comecei então a compreender um pouco mais. E assim fui caminhando, acompanhando o Kim do Dia, acompanhando uma outra oportunidade de contar os dias, né? O calendário, né? Esse calendário que não falamos calendário, porque calendário tem uma origem na palavra calenda, e calendas eram os livros de cobranças de impostos, né? Muito tempo atrás. Então, calendário vem disso, né? Calendário gregoriano, que é o calendário vigente, inicialmente ele tem a sua origem nessa tarefa de cobrar impostos. Não por acaso a gente escuta muito que tempo é dinheiro, né? Tempo é dinheiro, não podemos gastar tempo, vamos lá. Fala de uma vez aí, Ana, o que tu quer falar, o que tu quer te retratar, porque eu preciso seguir. Não tenho muito tempo para estar aqui, né? Tem o próximo vídeo, tem a próxima informação, tem o próximo movimento. Precisamos acelerar o processo. Então, eu te convido a acalmar um pouquinho aqui. Respira fundo. Desfruta desse momento aqui comigo, ao vivo, nessa manhã de uma terça-feira qualquer, que não é uma terça-feira qualquer. É um dia muito especial. É o único dia que tu tem para viver. Aliás, esse agora tu tem para viver. Cada momento que vai acontecendo, a gente tem para viver. Sem a menor garantia de que amanhã eu vou ter o dia para viver. A gente não tem garantias nenhuma de que a gente vai ter o dia de amanhã. Então, realmente, assim, de forma concreta, a gente tem esse dia de hoje. E aqui nesse dia de hoje, nesse dia de Kim 1, que eu venho trazer essa retratação. Isso não é um calendário. Isso também pode ser chamado de uma ferramenta de autoconhecimento profundo, transformador. Um caminho sem volta. Um caminho sincrônico. Um caminho que vai nos conduzindo para um processo de recordação da nossa verdadeira natureza, do verdadeiro tempo, o tempo natural. Existem outros caminhos para chegar nessa consciência.
eu quero te contar que esse aqui não é apenas um calendário. Esse aqui é um macro-organizador de mentes. É um reprogramador de mentes. Esses arquétipos que estão aqui, dragão, vento, noite, semente, cada um deles está ativando uma memória dos nossos atributos intrínsecos a seres humanos que somos. Seres humanos. É uma palavra composta. Ser humano. Hoje, recordamos do ser, a força primordial, a nutrição desse ser, né? A ação do Kim de hoje é nutrir. E o poder que a gente acessa hoje é o poder do nascimento. Essa é a frequência que nos convida hoje a conduzir o nosso dia. Pronto. Você já consultou o calendário de hoje, mas a sua mente recebeu uma programação agora aqui para poder experimentar cada dia como único, nascer a cada dia. A gente deita para dormir à noite e a gente acorda de manhã, é um nascimento. Todos os dias a gente nasce de novo. A cada inspiração e exalação a gente nasce. E isso é muito diferente, né? Tô trazendo isso aqui, talvez quem me conhece há mais tempo, né? Ou quem tá chegando aqui pela primeira vez e nunca ouviu falar disso, assim, o que essa guria tá falando, né? No sul a gente fala guria, né? O que essa guria tá falando? O que é isso? Como assim? Um calendário que não é calendário, que é uma ferramenta de autoconhecimento? O que é isso? Pois então, 260 frequências diferentes. São 260 combinações desses 20 selos e 13 tons. O tom é a frequência de som que chega do centro da nossa galáxia. E os selos são as frequências de luz. Então, som e luz. Sons, 13 sons, né, 13 tons diferentes, dando movimento a 20 diferentes tipos de luz. Hoje é o dragão magnético. Magnético é o tom de hoje, o tom que atrai, que magnetiza, que unifica esse poder do nascimento, essa energia de renovação, né? De dar início. E cada um de nós, dentro dessa matriz aqui, tem um Kim, né? Cada um de nós é um quadradinho desse aqui. Isso eu só fui descobrir depois de um ano acompanhando o Kim do dia. Eu nem sabia que cada um de nós tinha um Kim. E tá tudo bem, porque foi muito interessante perceber, no momento em que eu descobri qual era a minha frequência de nascimento, perceber o que era para mim, então, nesse caminho, né? Quem tá aqui agora e ainda não tinha ouvido falar sobre essa informação, sobre esse conhecimento, saiba, então, que além de acompanhar as frequências a cada dia, tu também tem a tua frequência de nascimento. No dia que tu nasceu, tinha um Kim. Existe um cálculo que se faz para isso, que hoje, graças aos recursos tecnológicos, a gente pode fazer pelos sites, né, que estão disponíveis, de calculadoras Kim. Tu coloca a data de nascimento ali, completa, e ele vai dizer qual é o Kim do dia do teu nascimento. Esse Kim tem um mantra, que é a chave de ativação do teu Kim. O Júlio está complementando aqui. O Júlio é um Kim Águia espectral, querido Júlio. O Júlio está complementando aqui, ó, que um giro Tzolk'in, né, 260 Kins, 260 dias, equivale a uma gestação de uma mulher. O tempo de uma gestação é o tempo natural. Então, hoje a gente inicia um ciclo que tem 9 meses, 9 luas. Inclusive, por que luas, né? Por que a gente fala luas e não meses dentro dessa linguagem, né?
por causa do que acontece na natureza. Então, a Lua, que tem 4 fases também, né? Ela também gira em torno da Terra ao longo, em média, 28 dias. E durante um ano. Então, quando a gente traz a Lua para a conversa desse calendário, né, que a gente chama de sincronário, a gente está trazendo, então, além do Sol, porque 365 dias, que é um ano, é por causa do giro, que é o tempo que a Terra leva para girar, né, em torno do Sol. E a Lua, enquanto isso, ao mesmo tempo, está girando em torno da Terra, né, durante 13 luas. Então, se a gente fazer a conta, né, 13 meses de 28 dias, vai dar 364 dias. Aí tu me pergunta, tá, e esse um dia? Esse um dia é o dia que a gente chama de dia fora do tempo, o dia em que a gente celebra o ano que passou, perdoa, agradece e intenciona o próximo ano. Então, é um dia para celebrar, um dia entre ciclos, um dia de pausa, para que a gente possa iniciar um novo ciclo. Então, a cada ano, a gente se conscientiza do que é a frequência de cada ano. E isso está falando sobre o que nós vamos vivenciar ciclicamente. E é muito interessante trazer isso nesse ano que a gente está, que fica fácil de evidenciar o que eu estou falando, né? A gente vai navegando. No começo eu não sabia muito, mas eu fui seguindo, né? As pessoas que me indicaram esse caminho são pessoas que eu confio. Então eu fui seguindo a trilha que essas pessoas foram me indicando de acompanhar o fim do dia. E o que eu observei? Por exemplo, no ano de 2020 para 2021, né? Porque essa contagem ela começa em julho. Então, de julho de 2020 para julho de 2021, a gente vivenciou o ano da tormenta lunar azul. 2020, quando entrou o ano da tormenta, nós estávamos o quê? Vivendo o quê nesse planeta? Um dos períodos históricos mais... algo inédito aconteceu. O mundo parou por conta de um vírus. A gente estava em lockdown em julho de 2020. Uma pandemia que começou em 2019, né? Em 2020 foi um estouro, né? Foi quando a gente teve que se recolher, passei por crises de ansiedade, por um contexto bem desafiador, assim, por conta da pandemia, e muitas pessoas, muito pior, passaram por situações muito piores, nem dá para comparar, porque eu passei ilesa, né, nesse período de 2020, 2021, né, quando foi a pandemia. E o ano era tormenta lunar. A tormenta, ela traz o arquétipo do transformador de mundos. Pensa numa tormenta, uma tempestade quando vem, né? Aqui na região do sul, né, aqui em Porto Alegre, alagamentos, né, quedas de árvores, né? Então, dependendo da intensidade, ela derruba, ela destrói. E de fato, aquela pandemia detonou muitas vidas. Então, ciclicamente, né, energeticamente, nós estávamos, de acordo com essa contagem sincronária das 13 luas, vivenciando o anel da tormenta lunar. Passaram-se 4 anos e meio, nós estamos de novo num ano de tormenta, agora uma tormenta rítmica. O tom lunar é o tom do desafio, né? Então era uma tormenta lunar. E olha que desafio que nós enfrentamos. Agora nós estamos num ano que está, inclusive, já na sua 9ª lua, né? Estamos nos encaminhando para a 10ª lua de 13 luas, que é o ano da tormenta rítmica. E novamente nós passamos aí por algumas tormentas. Aliás, o mundo está passando por inúmeras tormentas. Muito desequilíbrio, né? Enchentes, tornados. Tem muito problema nesse âmbito da sustentabilidade, né, do planeta, dos eventos naturais que estão acontecendo aí por todo o planeta. Eu nem sei enumerar tudo, mas desde que esse ano da tormenta começou já foram vários. E daqui 4 anos, 5 anos, né, o 5º ano, então a gente vai ter aí mais
mais 3 anos. Então, a partir de julho, a gente começa o ano da semente, depois a gente tem o ano da lua, depois a gente tem o ano do mago, e novamente nós chegaremos no anel, porque a gente forma um anel em torno, né, da Terra, esse giro forma um anel, né? Então, o anel da tormenta planetária. Então, percebam, é cíclico. A nossa vida é cíclica. E aí, na tormenta planetária, o que se manifesta? Então, a gente não tem como controlar o tempo, mas a gente pode navegar no tempo. Um navegador, né, quando ele vai iniciar a sua navegação, ele coloca ali, né, os destinos, as coordenadas, né, como é que se diz, o trajeto, né, o melhor trajeto para ele fazer, para poder atravessar aquele oceano. É muito bonito a gente ver, né, os navegadores, né, a Mirklin, que é a filha dele agora também aí nas redes contando, né, das aventuras que ela enfrentou navegando. Um piloto, né, quando vai levantar voo, ele coloca lá as coordenadas, né, ele pede autorização para levantar voo, enfim, tem todo um planejamento. E a gente, seres humanos que não somos pilotos e nem navegadores aí no mar, como é que a gente conduz a nossa vida? Como é que a gente navega pela vida, né? Então, esse é um questionamento que eu só fui me fazer quando eu conheci essa ferramenta aqui. Até então, eu vinha nesse caminho de autoconhecimento, né, passando por inúmeras técnicas, né, várias, enfim, hoje a gente tem tantas tecnologias humanas, né, que a gente pode se dar para poder se conhecer, para poder trabalhar o nosso corpo de dor, né? Eu mesma trabalho com algumas. Só que a vida está acontecendo, né? Eu vou para um atendimento, eu lá atravesso lá uma questão, um processo meu numa sessão de terapia, né? E vou para a vida. Vou para o meu trabalho, vou para minha família, né? Encontro meus amigos, navego na internet, escuto opiniões, assisto vídeos, assisto séries, a vida está acontecendo. E aí, como que eu estou sendo conduzida? Eu estou sendo conduzida ou estou me conduzindo? Eu estou consciente das escolhas que eu estou fazendo? Essas são perguntas que, acompanhando essa oportunidade aqui de se autoconhecer e de se relacionar com o tempo, a gente vai se fazendo. Então, cada dia uma pergunta, cada dia uma filosofia, cada dia uma frequência, para a gente sintonizar a nossa mente. Esse planeta que a gente está, ele tem uma mente também, uma mente planetária. E tem tanta coisa, né? Tem tanta informação aí nesse invisível, né? Assim como agora nesse momento a gente tem o Wi-Fi aqui acontecendo, que a gente não vê, né? A gente não vê o Wi-Fi, ele está acontecendo aqui, por isso a gente tem essa conexão, né? Por isso a gente está se enxergando à distância, que eu não sei aonde que a pessoa que está aqui me vendo está nesse momento, mas eu estou aqui em Canoas, no Rio Grande do Sul. E desse ponto aqui, né? Desse espaço onde eu tô fazendo essa comunicação aqui nesse agora. E tem um campo invisível, né? Tem tanta coisa no invisível que a gente não sabe que está acontecendo. Nós mesmos, né? Eu duvido que tu acredite que tu seja apenas um corpo físico. Existe um corpo mental, um corpo emocional, um corpo energético, um corpo espiritual, por que não? Tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo, não existe, não está separado, né? Eu estou acessando esse espiritual aqui agora. Se não tivesse um espírito falando aqui, me animando, eu não estaria aqui falando, me expressando, trocando, vivendo. Como que a vida acontece? Como que se explica a vida acontecendo num corpo humano? A gente tem evidências, né? Então eu tenho a respiração.
Quando a gente nasce, né, da barriga da mãe, corta o cordão e a gente respira. E essa respiração vai acontecendo sem que a gente faça nenhum esforço, né? A gente está aqui numa interação perfeita, interdependente, né, com esse reino vegetal, que está agora liberando esse oxigênio para a gente poder respirar. E eu não estou trazendo novidade, gente, eu estou trazendo o que tu já sabe. E aí é que está o ponto. Saber e não fazer é ainda não saber. Eu vi essa frase e ela me cutucou de uma maneira muito desconfortável até. Porque eu sei tantas coisas, tu sabe tantas coisas. A gente tem acesso hoje, né, livre a tanto conhecimento, de forma gratuita, inclusive. A gente tem vários cursos, né, que a gente pode fazer. A gente tem essa liberdade de escolher, né? Tô falando aqui das pessoas que estão aqui podendo acessar esse Instagram aqui, né, do conforto do celular, né, com este celular que está aqui podendo acompanhar. Quem chega aqui nesse vídeo tem muitos recursos à sua disposição, confessa. Somos privilegiados. E aí, o que fazemos com esse privilégio? Como a gente conduz esses privilégios? E aí que eu vejo, então, né, e aí vem me retratar, que quando eu falo sobre o sincronário das 13 luas, sobre essa contagem que está recomeçando hoje aqui, nesse dia 1, não é só um calendário, tá? Estou te avisando, isso não é um calendário apenas. Então é um caminho sem volta. No momento em que tu te permitir vivenciar cada dia, baseando a tua mente, sintonizando teu rádio interno aí, nessa consciência, tu vai te juntar a uma comunidade que está fazendo esse movimento, uma comunidade que eu estimo que já tenha passado de muito mais do que 144 mil pelo planeta. Isso tem uma organização, né, que está vigente aí há alguns anos. A gente está no ano 37 dessa contagem, né, e temos uma pessoa que é responsável, né, que guarda, né, esse conhecimento hoje, que responde, né, pelo Instituto Lei do Tempo nos Estados Unidos, que é a Stephanie South. A Stephanie é uma mulher que dedica a vida a ancorar esse conhecimento, desde que foi aprendiz do Dr. José Argüelles, uma pessoa que já partiu, né, que não está mais nesse planeta fisicamente, e que, acompanhado dessas mulheres, né, só outra mulher também, a Bolonique, né, como a gente chama, Loidini, caminhou por muitos pontos do planeta, né, pesquisando, divulgando, vivenciando conhecimentos de povos originários de várias culturas, principalmente dos maias, onde é a sua origem no México. E acompanhado dessas mulheres, né, primeiro da Bolonique, depois chegou a aprendiz Stephanie, que hoje responde, né, por esse conhecimento. Graças a essas pessoas humanas, com tudo o que é ser humano, né, luz e sombra, mas a dedicação e a entrega das suas vidas a esse conhecimento, a essa exploração, né, desse conhecimento, essa ferramenta. Aqui eu estou com um livro de estudos da Lei do Tempo, sincronicamente, que é usado pelos facilitadores, inclusive nos cursos, está disponível para venda. Não ganho nada para fazer essa divulgação, tá? Mas esse é um livro muito bom para quem quer ter esse conhecimento, assim, resumido, bem resumido, tá? Isso aqui é nada perto de tudo que é esse campo de informações. Então, graças a essas pessoas, esse conhecimento, essa metodologia sincronária das 13 luas chegou. E junto com essa metodologia tem outras tecnologias mais avançadas, né? Métodos mais avançados de acessar esse campo Lei do Tempo. Aí tem outras palavras bem diferentes, assim, telectonon, sincronotron, que a tua mente vai estranhar nesse momento. Só respira e te conecta com essa base aqui. Esse é o ponto de partida, a ponta do iceberg desse campo.
que integra, reúne todas as culturas, que tira fronteiras, não tem fronteiras aqui. É um processo de recordar da nossa unidade. Eu sou só uma faceta tua. Estamos todos juntos. E é isso que a gente precisa recordar. Não existe caminho melhor que o outro, existem caminhos. O ponto é, esse caminho te conduz para uma integridade de quem tu é? É uma pergunta que tu pode te fazer em relação ao caminho que tu está seguindo. Eu não estou aqui apontando isso aqui como o melhor caminho, o caminho da salvação, não, nada disso, tá? É uma oportunidade de conduzir a tua vida para uma expansão ilimitada, para uma autonomia ilimitada. E isso vai de acordo com a tua entrega, com a tua dedicação, com a tua disciplina. E então não tem que, tá? Não estou aqui dizendo o que tu tem que fazer. Eu estou te dando um testemunho de algo que eu fiz e para mim me trouxe para esse ponto da minha jornada. Apenas isso que eu estou fazendo aqui. E sim, eu sou uma facilitadora desse conhecimento. Posso dizer que eu sou uma tradutora, porque hoje, no meu ponto de estudo, eu consigo acessar a linguagem. Mas eu estou engatinhando ainda, tem muito pela frente, mas eu já consigo receber, dar acesso para as pessoas que têm interesse em chegar nessa informação. Acho que isso resume um pouco do que eu venho fazendo. Eu dou acesso. Eu te dou o pezinho para atravessar o muro. Sabe quando tu tem um muro alto assim que tu precisa atravessar? Eu dou o pezinho para te atravessar. Teu Kim é a chave de ativação. Então, mantrar o teu Kim todos os dias, se conectar com o Kim do dia todos os dias é o caminho iniciático dessa jornada. E na medida em que tu vai caminhando, o teu coração vai te guiando, tu vai cada vez mais refinando essa comunicação com o teu coração e ele vai te conduzindo para a próxima, para o próximo, um dia depois do outro, e os dias vão passando e cada vez tu vai, os véus vão caindo e eu não faço ideia do que eu vou acessar daqui um ano. Talvez o que eu esteja dizendo aqui seja ultrapassado e tudo bem, talvez eu mude de ideia. Talvez a forma como eu estou escolhendo hoje vir aqui me retratar para ti, como eu comecei no início, não seja a melhor forma daqui a um ano. Ok, tudo certo. Para esse agora, eu senti de vir aqui, te trazer esse testemunho e, claro, te trazer o convite para tu caminhar junto comigo. Eu venho há 401 dias. Ontem uma participante da egrégora de meditação me perguntou quantos dias, Ana, já faz que a gente está nesse caminho. 401 dias hoje. E há 401 dias a gente celebra, abre uma sala do Meet juntos e respira junto, se acolhe junto, desperta o corpo junto para sintonizar na frequência do dia. Todos os dias a gente ativa um chakra. Todos os dias a gente se conecta com as frequências do dia, com o oráculo do dia. E a gente não precisa saber nada. A gente só pluga a nossa atenção ali naquele código, naquela informação e deixa o corpo, as sensações, né, a percepção ir florescendo a cada dia. Esse espaço ele dura até 1 hora, todos os dias, às 6 e 5 da manhã é o horário que a gente abre. E a gente tem um período final, né, depois de um silêncio integrativo, a gente tem um período final onde a gente partilha o que ressoa em cada um, né? Às vezes é uma palavra, às vezes é uma frase, às vezes alguém abre o microfone e traz o que está sentindo, e a gente se permite a experiência do não saber.
a experiência do não saber. Então, se eu puder resumir esse momento diário que a gente faz, é um momento de não saber, é um momento de liberdade, em que a gente se ancora na presença e se permite acessar essa informação e essa informação chegar na gente, sem explicações, sem teorias. Eu me baseio no conhecimento que está na apostila, né? E todos os dias é uma experiência nova, assim. Então, se tu sentir de experimentar, tá salvo aqui no meu... Nesse link que tem aqui na bio, tem os links ali para tu poder acessar. Tá no meu canal do YouTube também, tá no meu canal do Caminho Sincrônico o link. Se não, me pede aqui no direct que eu te mando. Mas eu deixei gravada a experiência em vídeo, né? Tu pode acompanhar de olhos fechados ou de olhos abertos, como tu preferir. Na medida em que eu vou conduzindo a meditação, tu vai vendo a informação visual também, né? E isso é uma coisa que foi se refinando também nesse um ano, né? Aos pouquinhos a gente foi implementando algumas coisas, algumas experiências, tem música em certo momento, e é um movimento que tem me nutrido muito, né? Eu falo muito essa palavra, inclusive, né? Nutrir a alma. A gente precisa nutrir a nossa alma para que ela possa fluir, né? Para que ela possa se libertar desses anos e anos e anos de condicionamento. E tá tudo certo, gente. Não tô aqui também para julgar o que foi, né? Para julgar o calendário gregoriano, para julgar as pessoas que não estão vivendo essa frequência 1320. Não tô aqui para isso, tá? Como eu disse, tô aqui para testemunhar a minha experiência. E se esse testemunho te tocar e tu te sentir instigado, instigada a seguir, mas daqui a pouco a forma como eu me expresso não te toca, tem muitos facilitadores aqui na internet mesmo. Tem o Instituto Lei do Tempo, tem a Flávia Mota, tem o Transmissão 108X, o Macaco Espectral, que é o Guilherme, que eu amo demais, eu aprendo muito com os professores. Não sei se está aqui ainda, passou o DJ. DJ tem um grupo no WhatsApp que ele ancora há vários anos também, que ele traz as dúvidas, uma pessoa que estuda muito. Eu não sou a pesquisadora teórica, tá? Eu sou a pesquisadora prática, tá? Eu gosto da experiência, né? Então, no meu mantra Kim, por exemplo, tem uma frase que eu venho investigando, que é produzir arte, né? Produzindo arte, é uma das frases que tem no meu mantra. O que é produzir arte, né? A começar pelo termo arte, né? Arte é o que a gente... Para mim, é o que a gente produz em presença. Presença genuína mesmo. Eu estou aqui falando contigo em presença. Não estou preocupada com o que foi ou pensando no depois daqui. Eu estou aqui agora, te comunicando. E esse é um exercício que a gente pode se permitir fazer. No grupo de meditação, de sintonização, a gente se permite esse exercício. E aí, claro, tem um grupo de convivência no WhatsApp, a gente tem um grupo no Telegram com conteúdos, todos os dias a gente grava, então quem não consegue entrar logo cedo, assiste a gravação, cada um vai no seu ritmo, né? Eu, como ancoradora, obrigatoriamente todos os dias abro a sala, né, ao vivo. Nos finais de semana do Gregoriano, a gente faz um pouquinho mais tarde também, para poder descansar um pouco mais, né? Então, final de semana a gente faz a partir das 8 horas até as 9. E nos dias de semana, né, do Gregoriano, né, os dias úteis, entre aspas, para nós não é nem um pouquinho inútil, nem um pouquinho inútil o final de semana, muito pelo contrário. Mas considerando, né, equilibrando as rotinas que as pessoas têm, né, enfim, os seus compromissos, a gente faz mais cedinho, às 6 e 5 da manhã. Tem pessoas que sempre escutam mais tarde quando acordam, porque trabalham até mais tarde, acordam mais tarde, então tem essa flexibilidade, tá? O João tá perguntando aqui, olá, tudo bem? Tudo bem, João, tudo bem, bem-vindo aqui. Deixa eu ver quem passou por aqui, Letícia, Bianca, Aline, querida, DJ, a Laura, bem-vindos. Eu sempre faço ao vivo aqui o que eu produzo
para poder liberar logo, né? Então essa live vai ficar gravada. Quem está aqui já está assistindo a gravação, né? Quem está aqui num outro tempo do relógio, que não é o mesmo do meu agora, podendo assistir essa gravação. E mais detalhes, mais informações sobre essa forma que eu conduzo, né, todos os dias, esse grupo de meditação, é só me chamar aqui no direct, ou tu pode acessar aqui o link da minha bio, tem também alguns detalhes ali, outras coisas, outros encontros. E é isso, bora navegar, bora transformar a conduta, desenvolver a paciência, né? Nós estamos na semana, de acordo com a ordem cíclica, nós estamos na semana azul, a terceira semana, né, que a gente chama de epital. E cada semana tem um mantra. E o dessa semana é: a paciência transforma a conduta. A paciência transforma a conduta. É isso que a gente vem desenvolvendo, é isso que eu venho desenvolvendo todos os dias, nesse contato direto com essa informação. E junto com esse trabalho também sou terapeuta integrativa justamente porque os atendimentos que eu faço, eles são para que tu possa integrar tudo que tu vai descobrindo a teu respeito. Então trabalho com a abordagem das constelações familiares, né? A lente sistêmica também faz parte do meu caminho, da minha entrega. Então eu faço atendimentos individuais, atendimentos em grupo, venho facilitando retiros também, para que a gente possa ter esse momento, assim, a parte, né, retirado mesmo, como diz a palavra, para poder se resgatar, né, se retomar. E cada vez que eu venho aqui, eu procuro trazer de fato assim, o que eu realmente estou conseguindo emanar, né, e estou conseguindo transbordar, né? Eu não costumo vir muito frequentemente aqui, quero vir mais vezes, quero trazer mais aqui testemunhos das histórias que eu vivo, né, dessas sincronias que eu presencio, dos acontecimentos que vão desenrolando nesse caminho sincrônico, que são inusitados, são surpreendentes. E te dizer assim que não se trata aqui de um caminho, quando eu falo do caminho sincrônico, quando eu falo dessa oportunidade de estar em contato com os códigos diariamente, se desenvolver, não entenda como um caminho da salvação e que não tem mais problemas, tá? Tudo continua acontecendo no externo, a gente não tem controle sobre o que nos acontece, mas a gente pode sim tomar uma conduta, né? Ações que vão na direção do nosso bem-estar, do nosso lidar com tudo isso de uma forma pacífica, de uma forma leve, de uma forma harmônica, que seja boa para todos, inclusive para nós. Então eu percebo essa ferramenta também, né, que eu trouxe como uma ferramenta de autoconhecimento, como uma ferramenta de harmonização da gente com a vida, sabe? Fazer as pazes com o mundo, fazer as pazes com tudo que a gente encontra, sabe? Cessar esse coração compassivo que originalmente a gente tem. E é errando e acertando, né? Aliás, não é errando, é aprendendo e acertando, aprendendo e acertando. É tentativa, né? Estou aqui numa tentativa de traduzir um pouquinho da minha experiência. É uma tentativa que eu estou fazendo. E se tu te sente tocado, tocada, e daqui a pouco tu tá sentindo que algo precisa mudar na tua vida, esse pode ser um caminho. E eu amo facilitar esse caminho para as pessoas. Eu amo o que eu faço. Então que isso possa tocar o teu coração. O Júlio está falando aqui: parabéns, Ana, você está no caminho mais certeiro. Estar replicando o teu conhecimento é sinal de que o fruto do estudo amadureceu e sua comunicação está bem límpida e produtiva para quem vê. Ah, querido, gratidão.
falou aqui um amigo querido que já me escutou muitas outras vezes. Então esse seu feedback, ele chega assim, me nutrindo mesmo, assim, e me dá esse ânimo ainda mais para continuar fazendo esse caminho também, né? Então, seguimos juntas, vai acompanhando por aqui, né, os movimentos e, como eu disse, sentiu o chamado, me chama aqui no privado, senão a gente também vai seguindo. Tem ali o canal do Telegram que eu compartilho todos os dias o Kim do dia, tem o canal do Sincroniza também que eu ajudo a facilitar, que é um canal no WhatsApp, que todos os dias o pessoal coloca ali o Kim do dia também, e assim a gente vai navegando, cada um no seu tempo, se autorregulando, se percebendo, como eu disse, sem tem-ques. Cada um tem liberdade e autonomia de percebendo qual é a conduta mais apropriada para si, tá bom? Eu funciono muito em conjunto, funciono muito bem acompanhada de outras pessoas e está sendo uma alegria poder caminhar acompanhada das pessoas que estão dizendo sim para esse movimento. É uma tribo já, a tribo do coração do tempo. Então é isso, assim falei com muito amor, seguimos, próximo agora e até logo mais.